Salve rapaziada, antes de iniciar o vídeo eu queria deixar um recado pra quem já é inscrito aqui do canal. Esse vídeo vai ser um pouco diferente do que a gente tá acostumado a fazer, porque não vai ser nenhum vídeo sobre o Chevetinho, nem sobre drift na vida real. Como o nosso Chevette tava com alguns problemas, muitas pessoas sugeriram pra gente trazer vídeos de Assetto Corsa. Então eu resolvi juntar o útil ao agradável e como eu já tava construindo um freio de mão pra eu poder jogar aqui no simulador, eu resolvi gravar tudo pra vocês e trazer um tutorial. E se você é novo aqui e chegou no canal por conta desse vídeo do freio de mão, seja muito bem-vindo, meu nome é Max e eu te convido a se inscrever aqui embaixo e acompanhar os nossos outros vídeos. Eu e mais um amigo, o Luiz, a gente tá montando um chevetinho pra pista, então se você gosta de drift, se você gosta de carro, aproveita para se inscrever aí e ativa as notificações. Outro recado que eu queria dar é que o autor original desse projeto se chama Studio. Ele é um canal gringo, se eu não me engano da Austrália, mas eu resolvi trazer esse tutorial mesmo assim para ser uma versão em português e também com algumas peças adaptadas que a gente encontra com mais facilidade aqui no Brasil. Então é isso aí rapaziada, sem mais delongas, bora pro vídeo. Falou! Então vamos lá rapaziada, começando pela lista de materiais necessários. Para construir o freio de mão você vai precisar de tubo PVC de 25mm, joelho de 90 graus de 25mm, cola para PVC, espuma de guidão de bicicleta, lixa d'água de granulometria 100, tinta e spray, no caso eu estou usando preto fosco, chapas de MDF, o valor tá aparecendo grátis na tabela porque eu consegui essas chapas de sobra de um marceneiro, então de repente na nossa cidade tem algum marceneiro, loja de móveis sob medida, que dá para pegar grátis com ele as sobras, é só trocar uma ideia, eles já podem cortar também nas medidas certas. Cantoneira de gabinete, cantoneiras para fixação de prateleiras, parafusos, porcas e arruelas de diversos tamanhos, isso vai depender muito de projeto para projeto, mola para dar o retorno do freio de mão, no caso essa mola eu consegui numa loja de reparos de eletrodomésticos, essa mola veio de um cortador de grama, um micro switch fim de curso com roldana, no caso não precisa ser esse modelo específico, desde que seja um interruptor de fim de curso e que seja de um tamanho pequeno para adaptar no projeto. O circuito de um teclado USB usado, a gente vai desmontar esse teclado, então a gente vai pegar só a plaquinha dele. Eu também coloquei grátis na tabela porque eu consegui pegar esse teclado numa loja de informática aqui da minha cidade. Eu passei lá e perguntei se eles não tinham nenhum teclado velho que eles iam dar fim e eu consegui pegar esse teclado de graça. E cabinho elétrico para fazer as ligações. O tamanho do cabinho não importa muito, mas eu recomendo que não seja muito grosso para facilitar a solda depois. Então o total de materiais deu aproximadamente R$50. Isso pode variar aí de lugar para lugar, mas vai ficar mais ou menos nessa média. Tem muita gente que já tem alguns materiais em casa e esse valor é só para ter uma base do que eu gastei. Eu comecei a montagem do freio de mão pela haste. A haste vai ter formato de L, então por isso que a gente precisa do joelho de 90 graus, e vai usar dois tubos. Um tubo vai ter o comprimento de 9 polegadas e outro vai ter o comprimento de 4 polegadas. Então eu medi, marquei e serrei os tubos. Depois de serrados, eu utilizei a lixa d'água para dar acabamento nas bordas. Antes do processo de colagem das peças, eu lixei os tubos e o joelho. Isso vai garantir a aderência da cola nas conexões e também depois vai facilitar a pintura. Depois de lixadas as peças, a gente vai para o processo de colagem. Para colar as conexões, é só passar um pouquinho de cola de PVC na extremidade dos tubos e encaixar no joelho. Depois do conjunto ter secado, eu posicionei ele na peça lateral da estrutura do freio de mão para imaginar mais ou menos onde ficaria o eixo pivô dele. Depois de ter marcado visualmente um local que eu queria deixar a haste, eu furei bem no meio do joelho. Esse buraco vai servir para passar o parafuso que vai servir como eixo pivô do conjunto. Eu repeti o processo de furação, dessa vez na madeira, para deixar marcado, então eu atravessei a chapa de MDF com a broca. Depois de testar o posicionamento do freio de mão, a gente vai partir para a etapa de furar o cano para passar um parafuso que vai servir de base para a mola. Eu marquei um ponto visualmente na extremidade inferior da haste e então furei com a broca. Depois de furado, eu passei uma lixinha para dar um acabamento melhor. Agora a gente vai começar o processo de montar o mecanismo que vai fazer com que o freio de mão volte à sua posição depois de ser puxado. Então notem que eu estou utilizando um parafuso de meia rosca, onde ele começa liso embaixo e tem a rosca apenas em cima. Isso serve para que as ranhuras do parafuso não fiquem engatando no PVC. Eu tentei antes fazer com o parafuso normal e acabou que não deu certo porque o PVC ficava mordendo nas ranhuras. Passado o parafuso, eu coloquei uma arruela para servir de base para a mola e depois eu fechei o mecanismo usando uma arruela maior, que vai prender a mola. Eu remontei todo o conjunto para passar ele pela chapa de MDF para poder ver onde vai ser fixado a cantoneira de gabinete. Essa cantoneira vai prender uma das arruelas do mecanismo de mola e vai fazer com que essa mola trabalhe. Eu posicionei então todo o conjunto em cima da placa e marquei os buracos onde vai ser furado para a gente fixar essa cantoneira. Eu recomendo usar uma broca um pouco maior que o parafuso que vai fixar essa cantoneira, porque enquanto eu estava montando essa estrutura, eu percebi que quando a gente puxa o freio de mão, ele não sobe inteiramente na vertical, ele sobe um pouco na diagonal. Então é bom tu ter um pouco de jogo para conseguir posicionar essa cantoneira numa posição certa. Ela vai ficar um pouco diagonal, seguindo a linha do parafuso que leva a mola. Depois de ter furado o MDF para fixar a cantoneira, eu remontei o conjunto para fazer alguns testes. Notem que quando eu puxo a alavanca, a cantoneira tem um pouco de jogo. Isso na realidade é bom,
bom, porque quando tu puxa tu consegue ver mais ou menos a posição que ela tem que ficar quando a mola tá comprimida. Então é bom fixar essa cantoneira um pouco na diagonal, seguindo o eixo do parafuso que carrega a mola. Depois de ter feito todos os testes e ajustes, eu decidi então juntar as duas chapas de MDF para formar a base e a peça lateral. Eu utilizei 4 cantoneiras de fixar prateleira e parafusos comuns. Como eu não tenho parafusadeira, eu tive que fazer na mão. Deu um pouco de trabalho, mas também serve, o conjunto ficou bem firme. Depois eu desmontei todo o conjunto mais uma vez e comecei a pintar o cano de PVC. Como a lixa que a gente usou é bem grossa, a tinta aderiu muito bem à superfície. Eu dei 3 demãos e ficou bem coberto. Com a mesma lixa que eu usei para lixar o cano de PVC, eu dei uma arredondada nas bordas do painel lateral do freio de mão, para dar um acabamento melhor. A princípio eu não ia pintar essas partes laterais para não ter muito trabalho, mas como estava ficando bonito todo o conjunto, eu resolvi dar esse talento a mais. Eu comecei pintando com um rolinho, só que o rolinho acabou sendo ruim porque ele passava tinta para as partes laterais. Então eu terminei o trabalho com um pincel. Eu tive que dar umas 4 ou 5 demãos, foi um pouco chatinho, mas deu um resultado bem legal. Depois que o cano de PVC estava bem seco, eu peguei aquela espuma de guidão de bicicleta, cortei numa altura que eu achei legal para usar como puxador do freio de mão e coloquei na parte de cima da haste. Agora a estrutura do freio de mão está praticamente pronta. A gente só precisa testar todos os componentes e deixar eles na altura e no ângulo correto do painel lateral. Então aquela dica que eu dei antes da fixação da cantoneira de usar uma broca maior que o parafuso que vai prender, vai ser útil agora para a gente dar o ângulo em que essa mola vai subir. Então depois de todos os componentes testados e apertados da maneira correta, a gente vai começar a parte elétrica do freio de mão. Eu comecei a parte elétrica do projeto removendo o circuito do teclado. Ele geralmente fica localizado na parte superior direita, ali onde ficam aquelas luzinhas do Caps Lock, Num Lock e Scroll Lock. É importante que o cabo USB não seja danificado, porque é através dele que a gente vai conectar o nosso freio de mão. Uma plaquinha de teclado é basicamente isso. Os modelos podem variar um pouco, mas eles sempre seguem o mesmo princípio. Existem 2 áreas onde tem conectores e quando um circuito é fechado, uma tecla é digitada. Então vocês podem ver que nesse meu modelinho aqui tem essa parte esquerda com vários conectorizinhos e a parte direita com outros vários conectorizinhos. Quando a gente fecha um desses circuitos, aparece uma letra, que pode ser um Q, um L, um M. Para a gente escolher qual letra a gente quer que seja apertada quando a gente puxar o nosso freio de mão, a gente tem que fazer o seguinte: plugar a plaquinha no USB do computador e com um fio desencapado nas 2 pontas e fechando os circuitos. Quando a gente vai fechando esses circuitos, a plaquinha vai dando comandos para o computador como se fossem teclas de um teclado. Então, para saber qual tecla você está teclando, eu sugiro abrir o site Keyboard Tester e ver quais teclas estão sendo digitadas de acordo com a posição dos conectores na plaquinha. No meu caso, o conector de posição 6 na bancada da direita e o conector de posição 7 na bancada da esquerda fechavam a tecla que eu queria, que no caso era o Q. Mas isso varia de teclado para teclado, então tem que ir testando. Vocês podem ver que esses conectores eles são meio escuros, é porque eles têm uma proteção que ela repele a solda. Então para facilitar o processo de solda, eu recomendo que com uma navalha ou com estilete raspe essas proteções para mostrar o cobre que está por baixo. Isso vai facilitar muito o processo de solda. Depois da gente ter decidido quais conectores a gente vai usar, a gente precisa pegar 2 fiozinhos e soldar eles à placa. Eu não vou me estender muito aqui porque esse não é um tutorial de solda, mas uma dica que eu dou é que a solda precisa estar muito quente, então não economizem na pasta de fluxo. Outra dica que eu dou é depois de raspar os conectores com uma navalha, o próprio ferro de solda, mergulha o ferro de solda na pasta de fluxo e raspa os conectores também. Isso vai facilitar muito o processo de solda. Soldar a plaquinha de teclado pode ser bem chato. Essa foi a minha primeira vez na vida soldando qualquer coisa e eu sofri bastante até aprender. Eu tive que ir atrás de vários tutoriais e pegar várias dicas com as pessoas até eu conseguir soldar essa plaquinha. Depois de soldados os fios, a gente vai ter algo mais ou menos como isso. Agora a gente precisa fixar o nosso interruptor no painel lateral. A gente posiciona ele de tal forma que quando a gente puxa o freio de mão, a parte de baixo da haste ative o botão. Eu tive que usar um parafuso um pouco mais longo e algumas porcas a mais para posicionar esse interruptor um pouco mais à frente. Se eu posicionasse ele direto no MDF, a parte de baixo do freio de mão não conseguiria tocar no botão. A gente precisa também fixar a nossa plaquinha de teclado. Cada plaquinha vai ter um método de fixar diferente. No caso do meu, tinha essa espécie de meia-lua aí no meio. Então eu utilizei um parafuso, uma arruela e uma porca para dar pressão. O posicionamento dessa plaquinha vai depender muito de cada pessoa. Eu prefiro com que o cabo venha para frente, para minha direção, porque eu tenho um hub USB debaixo da minha mesa e eu prefiro conectar desse jeito. Mas caso tu prefira conectar esse cabo por trás, passar ele por trás da mesa, eu recomendo com que tu prenda essa plaquinha um pouco mais para trás desse painel lateral. A gente precisa fazer um furinho também para conectar os fiozinhos que a gente soldou na placa até o interruptor.
E agora, para finalizar o projeto, a gente só precisa conectar os fios do interruptor. Você pode conectar ele com terminais, com solda ou até mesmo só enrolar eles por dentro dos terminais e passar fita isolante. Eu preferi usar a solda, apesar de ter ficado um trabalho bem feio. No final deu certo, que é importante. Para reforçar os contatos, eu passei fita isolante tanto na plaquinha de teclado quanto nos conectores do interruptor. E é isso aí, tá pronto o nosso freio de mão. Agora é só usar o próprio câmbio do simulador para fixar ele na mesa e plugar no USB. Ele já vai ser reconhecido como um teclado e quando você puxar o freio de mão, ele vai acionar a tecla que você tinha marcado antes e soldado os fios.